Olá pessoal, meu nome é Túlio Leles e esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda e indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o trabalho do dono, né? Episódio 10 do nosso podcast Meu Sucesso Agro, trabalho do dono, pessoal. É o seguinte, o que acontece? Agronegócio, né? Quando a gente pensa no agro como um todo, quando a gente pensa nesse segmento particularmente, ele tem exatamente as suas particularidades, né? Que o distingue de outros segmentos. E quais são? No agro, a gente tem todas aquelas demandas que uma empresa que não é do agro tem, fiscal, trabalhista, contábil, né? Mas nós temos uma outra, né, uma outra variável, nós temos que é aplicada a esse segmento que muitos outros segmentos econômicos não têm, que é exatamente a questão climática. Então, pensa que o produtor rural tira 2 milhões de reais e ele coloca na terra ali num plantio, e aí, se não chover nos próximos 30 dias, basicamente aqueles 2 milhões de reais ficaram enterrados literalmente na terra e já era, ele perdeu, ele vai ter que exatamente, se ele não contratou um seguro, né, ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Para fazer uma analogia aqui, é como aquele carro, né, que você compra, parcela em 36, 48 meses e ele é roubado e você não tem seguro, já era. Você vai ter que pagar esse carro durante os 36, 48 meses, né? E por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou trazendo essa particularidade do agro, entre outras, né? Por exemplo, o agro, né, é um segmento onde você precisa de competências e conhecimentos muito específicos, né? Assim como outros segmentos, mas são conhecimentos realmente muito específicos que você tem para cada produção rural, né? Desde quanto que tem que chover, quanto de água tem que cair, quando que qual que é o ciclo dessa planta. Nossa, são realmente muitos e muitos conhecimentos e que vão, né, se sobrepondo e que estão evoluindo muito rápido, né? Então, dito isso, né, por que eu estou falando isso? Né, a gente vai chegar aí, a gente vai falar hoje sobre o trabalho do dono. O que acontece é que no agro, em geral, as competências, né, operacionais, ou o operacional do agronegócio sempre foi muito valorizado. Por que o operacional sempre foi muito valorizado? Porque exatamente a pessoa precisava desbravar, a pessoa precisava enfrentar uma natureza muito forte e ela precisava transformar esse ambiente que não era um ambiente produtivo, altamente produtivo, num ambiente mais controlado possível para que ela pudesse ter uma produção. Então, o produtor rural, né, dos últimos 70 anos, né, vamos colocar aqui, ele foi um produtor rural que ele dependia de ser esse cara potente, né, de ser esse cara desbravador, de ser esse cara do operacional, de ser esse cara que pegava no cabo da enxada, no cabo do machado e subia no trator ou arava com boi, né, lá atrás, ou com um equipamento que ele tivesse. E o operacional, ele sempre foi muito importante para o agro e é o que trazia realmente o diferencial competitivo. Mas né, nos últimos 30 anos, né, talvez 25 anos, quando a gente começou a mudar, né, esse perfil, começou a ser colocado, inserido nessa equação diversas outras variáveis que fazem com que não necessariamente a questão operacional seja aquilo que o produtor, né, que é o gestor, ele tenha que ter. Então, aquelas habilidades que ele tinha, que, né, a gente não está dizendo que não é bacana ter, que ainda continua sendo relevante, até por uma questão de saber explicar, de saber monitorar, de saber orientar, de saber direcionar. Quando você sabe, né, o que deve ser feito, é muito mais fácil. Mesmo que você não suba em cima da máquina para fazer, mas você sabe como tem que ser feito, logicamente que isso é válido, isso é muito bom. Porém, as competências que o gestor hoje que tem que ter, ela ficou muito mais ampla, né? Ela ficou muito mais ampla no sentido de a gente poder entender o negócio e gerir o negócio
e não gerir apenas a produção, né? Então o gestor não está ali para poder ser o cara à frente necessariamente da produção ali, né, propriamente dita. Ele está ali para gerir um negócio. E esse negócio, ele é um ser muito mais complexo, né? Ele é um ser muito mais sensível, né, do que se tinha anteriormente. Só o local que é o mesmo. Você tem uma propriedade, uma fazenda, um negócio, muitas vezes ela está no mesmo local, mas é só isso que continua sendo a mesma coisa, porque ela está no mesmo local, num mundo que está totalmente diferente. Então, o contexto que isso está inserido é totalmente diferente, né? E aí, por isso que a gente fala do trabalho do dono. Por quê? Quando a gente contrata, né, alguém, a gente sabe exatamente para que a gente está contratando aquela pessoa. A gente não está contratando ela para ficar parada ali e não fazer nada, né? E quando a gente é dono, a gente muitas vezes, por estar ali como dono há muito tempo, né, a gente não sabe necessariamente para que a gente estar ali como dono e qual que é o trabalho do dono. E muitas vezes o dono não sabe qual que é o trabalho dele e as pessoas que estão junto com ele também não sabem qual é o trabalho dele, ou tem uma visão equivocada do trabalho desse dono. O que acontece, na maioria das vezes, é que esse dono, ele tem uma prática, um hábito, uma rotina, que é o seguinte: ele acorda e ele sai fazendo. Ele acorda de manhã, toma café, e aí ele sai, vai para a luta e ele sai fazendo tudo que encontra na frente dele e ele começa a apagar todos os incêndios possíveis que ele encontra na frente dele. Então, inconscientemente ou inconscientemente, esse dono, ele acha que o trabalho dele é apagar incêndio. E eu tenho certeza, a gente pode afirmar que em muitos negócios, ou na maioria dos negócios, os donos estão apagando incêndio. Então, a gente poderia quase que afirmar que, se fosse por amostragem, o trabalho do dono é apagar incêndio, né? Porque, basicamente, é o que a maioria dos donos acabam fazendo. Mas será que é porque a maioria dos donos acabam fazendo isso, que esse realmente seja o trabalho do dono? Será que esse seja o modo operante? Será que isso é o que dá mais resultados realmente? Ou será que isso é é um modelo mental, né? A pessoa está presa, né? A pessoa está presa exatamente nisso. Ela não sabe nem como tocar o negócio dela de outra forma, né? Ela não tem exatamente essa outra perspectiva, né? De como que deve ser esse trabalho. Então, eu vou trazer aqui o que nós entendemos, né, de uma forma simples, de uma forma concisa, direta, do que é o trabalho do dono. O dono, ele é pago, né, para poder desenvolver pessoas, para ele gerar resultados e fazer a empresa crescer com lucro, né? Então, o dono é pago para desenvolver pessoas, para fazer a empresa crescer e gerar lucro. E aí, pessoal, quando a gente tem essa perspectiva de desenvolvimento de pessoas, de crescimento da empresa e de lucro, a gente começa a ter um norte. A gente tem um norte para poder saber exatamente o que eu tenho que fazer para poder gerar isso, né? Porque o que acontece? Muitas empresas do segmento, né, agro, não falta trabalho, muitas empresas não falta dedicação, muitas empresas não faltam paixão, muitas empresas não falta empenho, né? Mas o que acontece é que no final do mês não sobra dinheiro e muitas vezes não tem lucro, né? E por que não tem lucro? Não é porque não falta trabalho, não falta paixão, não falta empenho, é exatamente porque você não tem uma estratégia orientada ao lucro, né? A gente não tem uma estratégia que esteja orientada ao lucro. E essa estratégia orientada ao lucro não tem como ela ser concretizada se o dono não fizer o trabalho que ele tem que fazer. A empresa não gera lucro se o dono ele não realizar o trabalho que ele tem que fazer. Isso é certeza.
Isso é muito claro, né? Então, pessoal, olha só. Imagina, né, que no final do mês, o dono também, o pagamento dele vai estar vinculado aos seus resultados. Então, se o dono não realizou o trabalho de dono, independente do tanto que ele trabalhou, então o dono, às vezes, ele trabalhou pra caramba, né? O dono se esforçou muito, mas ele não fez o que ele era pago para fazer. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para ser motorista, né? Mas ela passa o mês inteiro limpando o chão. No final do mês você não vai pagar ela. Ela vai falar, mas, cara, mas como? Eu passei o mês inteiro, eu trabalhei muito, eu fui o mais assíduo, eu fui o mais dedicado, eu limpei bem o chão. Você vai falar, cara, mas olha só, você não foi, eu não te contratei para você limpar o chão, eu te contratei para dirigir. E você não dirigiu nem 1 quilômetro, sabe? Então, é bom a gente colocar isso nessa perspectiva, porque se você não está fazendo o trabalho que você deveria estar sendo feito, ou porque você não sabe necessariamente qual é esse trabalho, né, ou porque ou você não sabe, ou você não sabe exatamente o benefício, né, que um trabalho de dono realmente ele traz, você não deveria ser pago no final do mês, né? Porque aí você iria sentir no bolso, né? E aí essa mudança iria começar a acontecer. A gente fala uma coisa, né? Que é bem bacana para a gente poder refletir sobre isso, que é assim: se no final do dia, né? Se no final do dia a sua empresa vale menos do que quando o dia iniciou, talvez não tenha valido a pena trabalhar. Então, a missão de toda empresa, de todo negócio, é que ao final do dia ela tenha um valor maior do que no começo do dia. Porque se você trabalhou aquele dia inteiro e no final do dia a sua empresa vale menos, o seu negócio, a sua produção vale menos do que no início do dia, talvez não tenha valido a pena trabalhar. E quem diz se o seu negócio vale mais ou menos são os números, né? Então veja que um negócio sem números, ele basicamente não é um negócio. Porque se você tem um negócio sem números, você não consegue avaliar se esse negócio está crescendo, se ele está estagnado, né? Ou se ele está diminuindo, ok? E aí a gente vai trazer aqui aquela questão assim, do tempo, né? Porque o grande questionamento, o grande empecilho, né, que os gestores, que o ser humano tem, né, o tempo, né? Então, dependente do termo gestão do tempo, gestão de prioridades, porque as pessoas falam, não, a gente não gerencia tempo, né? Porque o tempo ele é um recurso que você não pode pegar, né? Então, ele não é físico, inanimado. Não é um recurso, ele é um recurso inanimado, então não tem gestão do tempo. O que nós temos, na verdade, são gestão de prioridades. Bacana, beleza. E o que a gente tem que entender, né? A gente precisa começar a olhar para as nossas prioridades, para as nossas tarefas, né? E entender o seguinte, que quando a gente falou que o dono ele é praticamente um bombeiro, né? Porque ele fica o dia todo apagando incêndio, o que acontece? Essa pessoa ela está acostumada, ela está quase que condicionada a exatamente atuar no quadrante de coisas urgentes. Ela está acostumada, né, adestrada a atuar nesse quadrante de coisas urgentes. E coisas urgentes e importantes, e essas coisas urgentes e importantes realmente elas têm que ser feitas, mas muitas vezes naquele quadrante de coisas urgentes e que não são importantes. Então, o primeiro ponto já começa aí, da gente poder exatamente entender o que são coisas urgentes e importantes. Cara, porque se é urgente e importante, tem que ser feito, né? Então, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui uma gestação, né? Uma gestação de uma mulher, 9 meses. Quando chegou ali, na semana, no dia do parto, é urgente e importante. Não tem outra coisa para você fazer. Não tem outra coisa mais importante.
né? O parto vai acontecer. Você teve 9 meses para fazer o que tinha que ser feito. Você teve 9 meses para se preparar. Você teve 9 meses para acompanhar, para organizar, para organizar onde que vai ser, tudo. Se você não planejou, aquilo ali vai acontecer inevitavelmente e se tornou uma coisa urgente e importante. Vamos colocar aqui outra, né, analogia, a troca de óleo de um carro, né? Se você não faz a revisão do carro e espera o carro quebrar, fundir, né, para poder olhar, então você vai ter que apagar um incêndio, né, porque você não atuou quando deveria atuar. Então a primeira coisa é isso, é entender o que é urgente e importante e o que é urgente e não importante. O que é urgente e não importante, geralmente a gente delega e a gente faz um fluxo para que isso cada vez diminua mais. E o grande pulo do gato, né, é exatamente a gente atuar no que é importante e não urgente, né? A nossa vida ela é feita sempre de coisas importantes e não urgentes, mas que na esteira do tempo automaticamente elas vão se tornar urgentes, né? Então a sexta-feira, né, como ela está muito longe, né, a prova da sexta-feira, como ela está muito longe, ela é importante, mas ela não é urgente, e a gente deixa a esteira do tempo ir passando até que chega na quinta-feira de noite e a prova da sexta-feira de manhã, ela se tornou urgente e importante. Mas a gente não se preparou, né, na segunda, terça, quarta e quinta, era quando a gente tinha exatamente esse espaço, né, para poder ter essa preparação. E é exatamente isso que acontece nas empresas, né? Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de recrutamento, quando a gente fala de autodesenvolvimento, quando a gente fala de controle, de acompanhamento de indicadores, quando a gente fala de ter processos, quando a gente fala de tudo isso, muitas vezes nós estamos falando de processos, de pessoas, de coisas que naquele momento não são necessariamente urgentes, mas elas são invariavelmente importantes. Então, o que nós temos que fazer é uma redistribuição do tempo para que o gestor ele possa estar com a maior parte do seu tempo atuando em coisas importantes e não urgentes, e apenas uma pequena parte do seu tempo atuando em coisas importantes e urgentes, exatamente porque nós vamos fazer com que poucas coisas realmente elas se tornem urgentes, né? Já ouviu aquilo, né, que a gente fala assim, nossa, mas para aquela empresa parece que é tão fácil, mas para eles é tão fácil. Não é tão fácil, é porque eles têm essa cultura, né, da antecipação, eles têm essa cultura do acompanhamento, eles têm essa cultura exatamente de não deixar as coisas chegarem num ponto muito perigoso para poder agir e atuar. E aí, pessoal, eu trago uma frase aqui, né, que é o seguinte: urgente tem o seu lugar, mas não pode obscurecer o importante. Urgente tem seu lugar, mas não pode obscurecer o importante. Beleza? Então, com essa frase, a gente resume um pouco essa questão de gestão de prioridades. Tudo começa aí, né? A gente começar a identificar, a gente começar a saber o que a gente tem que dizer não. Então, quais são as reuniões, quais são os caminhos, quais são as distrações que roubam o meu tempo para que eu coloque e me posicione nas coisas importantes, para que elas não virem urgentes, né? Porque aquelas coisas que estão no quarto quadrante, né, que são as coisas não importantes e não urgentes, essas coisas a gente tem que descartar imediatamente da nossa vida, né? Elas são um monstro, né, que sequestra exatamente esse bem mais valioso que a gente tem, que é o nosso tempo. E aí a gente não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo para fazer gestão, a gente não tem tempo para poder criar processos, a gente não tem tempo para ficar com a nossa família, a gente não tem tempo para viajar. E aí quando a gente fala, não, mas eu nunca vou ter tempo, a minha empresa me suga todo o tempo possível, eu sou o cara que mais trabalho. Mas será que você está trabalhando naquilo que você tem que trabalhar, né? Então, essa é a nossa reflexão. Queria que você, né, na verdade, queria parar um pouquinho, né, para a gente ir para o próximo passo e te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né, que você compartilhe esse conteúdo. Por quê, pessoal? A gente está no segmento de conhecimento, né? A gente está no segmento de ciência, tecnologia e conhecimento, não de entretenimento no YouTube. Então, assim, imagina o que a gente tem que parar
o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que viabilizar para poder trazer esse conteúdo para você. Então, se você está aqui com a gente, né, se você está aqui comigo, né, realiza a sua inscrição aqui no nosso canal agora, né, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para você e que para que a gente possa continuar produzindo e para que você possa continuar nos acompanhando e que a gente possa criar essa relação e essa amizade aqui por esse canal. Beleza? E coloca aqui, né, os seus comentários, quem é você, o que é que você atua. Né, você é um gestor, você tem uma fazenda, você tem produção de quê? Né? Você está na pecuária, você está na agricultura, você tem uma revenda, você tem uma agropecuária, né? Você tem uma agroindústria. Comenta com a gente aqui e manda um oi para a gente aí que vai ser muito bacana, tá? Então assim, pessoal, vamos retomar. Operacional. Então quer dizer que o operacional ele é totalmente danoso ao meu negócio. Não, pessoal, o operacional ele não é totalmente danoso ao seu negócio. O que acontece é que o gestor ele pode estar no operacional, né? E muitas vezes, se ele identificar que aquilo ali estrategicamente é importante, né, de dar ali uma imersão naquele operacional, até para que ele diagnostique, para que ele esteja no campo de batalha, para que ele esteja no chão de fábrica com o pessoal, isso aí é legal, isso aí é bom, né? Agora, a partir do momento que não é com esse intuito, né, a gente começa a ter um gargalo, né? A gente começa a ter um tempo utilizado de uma forma que não é muito produtiva. O conselho, a recomendação que eu daria, né, para quem acaba atuando também no operacional, primeiro é que não tem problema nenhum isso, mas que isso ocupe um percentual do nosso tempo, que seja muito pequeno, e que você coloque exatamente, ou que você realize o operacional daquilo que é a sua habilidade única, daquilo que você gosta de fazer. Então, cara, eu adoro, né, fazer compra, eu adoro comprar, eu adoro cotar, eu adoro fazer isso. Então, maravilha. Então, esteja junto com a equipe de compras, né, para poder aprimorar esse processo. Faça, né, com eles o processo. Converse com o cliente, né, não deixe de fazer isso que você gosta. Se você tem uma habilidade única, se tem algum segmento da produção, né, nossa, eu adoro ficar ali no fosso da ordenha tirando leite, eu adoro ver a moagem do café, sabe? Eu adoro fazer isso e obter esse produto, faça. Eu adoro fazer a lambicagem da pinga. Então, esteja ali, né? Faça esse processo, não se abstenha, não retire isso da sua rotina como um todo, mas saiba que esse não é o propósito final do seu negócio. Independente do tamanho, né? Porque, mas eu tenho um negócio pequeno, Túlio, então eu não tenho possibilidades de ter pessoal para poder fazer isso, então é uma atribuição minha. Perfeito. Mas faça isso, mas pensando que um dia você vai precisar de uma pessoa para ocupar aquele posto, né? E aí entra a sua função real, que é exatamente de treinar as pessoas para fazer as coisas como deve ser feito. Beleza? Eu coloquei alguns pontos aqui, né, da trilha de sucesso do dono, né, para que a gente possa resumir esse pensamento que a gente trouxe aqui, né, nesse conteúdo. Então vamos lá, trilha de sucesso do dono, né, para que a gente tenha um passo a passo aí de como fazer o trabalho de dono. Primeiro, ter muito claro o propósito do porquê que você faz o que faz, né, para quem que você faz, o que o seu produto ou serviço resolve ou agrega no dia a dia das pessoas. Então a primeira coisa é exatamente o propósito, né, a primeira coisa é a direção, a primeira coisa é exatamente qual produto que eu quero ter, para quem que eu quero vender, quem que eu quero atender, qual dor que eu quero resolver, né, qual nicho que eu quero atuar, como eu quero ser visto, né, por que que eu estou fazendo o que eu faço. Então a primeira coisa é isso, né. Segunda coisa, você tem que compartilhar isso com a equipe tem que saber por quê também, tá? Segunda coisa é implementar a cultura organizacional que vai possibilitar você alcançar seus objetivos. Então, é exatamente essa cultura, né? Criar um ambiente, né? Preparar o terreno, ter um terreno propício para que você plante essa semente, né? Para que você tenha um ambiente que possa realmente fazer florescer essa sua
essa sua empresa, esse seu negócio. 3, reunir as melhores pessoas para jogar esse jogo e sonhar junto com você. Então, você tem a semente, você tem o ambiente, o terreno, e aí você tem as pessoas. Né? Você vai ter ali exatamente as pessoas que vão plantar, as pessoas que vão cuidar, as pessoas que vão acompanhar, as pessoas que vão trocar ideias, as pessoas que vão trazer, que vão estar se aperfeiçoando, que vão estar no mesmo jogo que você, que vão estar dando força, né? Então, ter as melhores pessoas para jogar o jogo com você e fazer com que você alcance esse sonho que você colocou. 4, estar em contínuo processo de autodesenvolvimento e melhoria contínua. Né? Dono que sabe o que é trabalho de dono e que é dono real, ele está num constante autodesenvolvimento. Não dá para a gente estagnar. Independente se você já ganhou muito dinheiro. Se você já ganhou muito dinheiro, se você tem muito dinheiro, mas você não é a pessoa que se desenvolve, a sua capacidade de gerar renda, a sua capacidade de gerar lucro, a sua capacidade de gerar resultados, a sua capacidade de desenvolver pessoas, ela começou a morrer. Então, autodesenvolvimento, melhoria contínua. 6, direcionar, acompanhar, orientar com feedbacks honestos e desligar da equipe aqueles que não estão jogando o mesmo jogo. Então, depois que a gente escolhe as pessoas, né, a gente tem que acompanhar, orientar, direcionar, dar os feedbacks honestos e premiar quem tem que ser premiado, mas desligar também da equipe quem não está disposto a jogar esse jogo com a gente. 7, pessoal, olhar para dentro e para fora da empresa, buscando um diferencial competitivo, referências, né, vendo as ameaças, as oportunidades, parceiros e modelos de negócios mais inteligentes. Então, será que o meu negócio está num momento de consolidação ou de crescimento? Será que eu trago um parceiro? Será que eu compro outro negócio? Será que eu faço uma aquisição? Será que eu faço uma fusão? Será que eu diversifico os meus investimentos? Será que eu trago mais treinamento para a minha equipe? Será que eu começo a vender por outro meio, né, por outra plataforma, por outra via? Então, é por aí. E o 8, né, que eu não poderia deixar de fora aqui, é exatamente ter metas e controle financeiro. Né? No final do dia, tudo que a gente faz, toda a nossa eficiência é demonstrada pelos números, e os números financeiros são um reflexo exatamente se a gente fez o trabalho bem feito. Né? Beleza, pessoal? Eu espero que você seja esse comandante que vai comandar o seu avião, que vai comandar o seu negócio, que vai entender exatamente quais são as alavancas e manivelas que você tem que mexer, quando mexer, e para isso a gente precisa exatamente estar nessa jornada, né? A gente precisa estar com as pessoas certas, a gente precisa estar no ambiente que propicie isso, a gente precisa estar disposto a fazer diferente, a gente precisa estar disposto a se comunicar, e é para isso que a Blue Farm está aqui. Tá? A Blue Farm é um jardim, onde nesse jardim a gente planta conhecimento, nesse jardim a gente está trazendo as melhores pessoas, a gente está trazendo as pessoas dispostas a percorrer esse caminho. Então, se você tem um negócio e quer estar junto com a gente, né, entre em contato com a gente. Se você quer atuar no segmento agro, você tem uma empresa e ainda não sabe como atuar nesse segmento, você gostaria de atuar, entre em contato com a gente. Se você já tem uma empresa do segmento agro e também quer atuar, né, ou quer reformular o seu negócio, entre em contato com a gente. Se você é produtor rural, né, se você tem um negócio aí e talvez entenda que precisa fazer marketing, precisa dar uma repaginada no seu negócio, você também pode entrar em contato com a gente aqui. Eu já anuncio aqui nesse podcast que a gente está lançando em breve uma comunidade, né, voltada para o agronegócio, onde a gente vai colocar todo esse nosso conteúdo, todo esse nosso conhecimento e vai ter um network muito bacana. Então, se você quer saber mais sobre, tá? Não deixa aí de mandar um comentário que eu quero te conhecer e espero que você queira conhecer a gente também. Beleza? E aí, pessoal, para finalizar, eu quero só agradecer, né, o nosso apoiador aqui, Master
Master, Gold, Premium, Platinum, que é a The Rios Brasil, né? Porque tem uma frase que diz assim, olha, acreditar depois que dá certo não é acreditar, é pegar carona. E a The Rios Brasil acreditou na gente desde o início. Então, a The Rios Brasil, ela vai sempre sentar no banco da frente da Blue Farm, sabe? Isso se chama gratidão. E gratidão não tem prazo de validade. Eu queria deixar isso aqui registrado, e a empresa que tem esse desprendimento, a empresa que apoia um projeto que está falando sobre gestão, sobre agroempreendedorismo no agronegócio, é uma empresa muito diferente, entendeu? Então, a The Rios Brasil faz a diferença nos seus clientes, na produção, faz a diferença para os animais, faz a diferença para as pessoas que trabalham na The Rios Brasil, faz a diferença para os seus parceiros de negócio, faz diferença para o segmento. Então, a The Rios Brasil sempre vai sentar no nosso banco da frente, com certeza. E se você é produtor rural, se você está entrando no segmento, se você está buscando um parceiro forte de nutrição animal, então, se você tem uma produção de suínos, de bovino de leite, de bovino de corte, de peixes, e se você quer ter produtos de excelência, pessoal, pelo amor de Deus, entra em contato com a The Rios Brasil ou entra em contato aqui com a Blue Farm, que a gente passa o contato dos revendedores para que você tenha um acompanhamento e uma empresa séria, mesmo que seja para você colocar aí, né, na sua avaliação, na comparação, na sua decisão, tá? Não deixe de entrar em contato com a The Rios Brasil. Valeu, The Rios, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Meu Sucesso Agro. Valeu, uma excelente semana, muito produtiva. Estamos por aqui seguindo em frente com muita força e energia. Um abraço, até a próxima.